tá funcionando. Perdi a sua conexão. Ah, não. Deu certo. Agora tá gravando, né? Então vamos lá? Vamos tentar mais uma vez, né? Então, pessoal, estamos aí, né? Finalmente com a conversa, né? Vamos falar que é uma entrevista, não é um bate-papo com o Márcio Américo, o criador do Pastor Adélio, para quem não conhece, o pastor que só fala a verdade e, ó, claro, né? Como sempre, um pouco puto com o pessoal aí falando umas coisas feias aí sobre a pessoa dele. Meu amigo, o que você pode falar aí pra gente sobre a personalidade aí do pastor e, e como é que é essa personalidade e essa epistemologia dentro da cabeça dele aí? Pai, menino, você fala umas palavras difíceis. Dando a impressão que você veio lá de Minas? Eu tô aprendendo a falar esse dialeto faz pouco tempo, que eu gosto um bocado. Eu gosto um bocadinho. Minha avó falava correr de carreira, que era de Minas também. Ela falava assim, eu corri de carreira lá perto. Isso você não conhece. Ah, isso daí tá. É fácil. Tá parecendo que é fácil de decifrar. É bastante antiga, mas Isso passou, é passou. barroco. É da época que Ouro Preto estava em construção ainda. Ali eu sou lá do pastor. O que você perguntou mesmo? Um pouquinho da personalidade aí Ah, sim. do pastor, como é que funciona esse pensamento aí dele sobre a religião e como é que ele faz, a técnica dele. Essencialmente, são duas coisas distintas, né? A personalidade e a técnica. E aí, a personalidade seria falar do personagem. E a técnica seria falar ou da técnica da personagem ou da técnica de construção da personagem, que são coisas muito distintas. A personalidade do pastor, ele é um pastor sincero, é um pastor que só fala a verdade. Contrariando todos os filósofos, esse pastor concluiu que ele sabe o que é a verdade. E, portanto, ele fala a verdade. E tanto é que as pessoas realmente acreditam que o que ele está falando é a verdade. Mas o que fica muito claro, filosoficamente falando, é que ele é um empirista. Por quê? Porque ele acredita na verdade a posteriori e não a priori. Por isso que no final dos vídeos tem um vídeo provando que o que ele falou realmente existe. Ou seja, o que corrobora o discurso dele não é a teoria, é a prática. Então, se ele fala, pastores, sei lá, podem fazer sexo com a fiel, mentindo que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Você, não, isso é mentira. Mostra um vídeo que um cara fala, então é verdade. Então, essa é a técnica do pastor Adélio. É falar e mostrar que o que ele está falando há um elemento real corroborando o que ele fala. É basicamente. Isso é uma técnica bem interessante, né, de colocar mesmo o exemplo ali para mostrar, porque tem muita gente que quer mesmo, como diz, esconder ou colocar a peneira ali, né, tampar o sol com a peneira e não falar desses exemplos que são tão comuns, né, as pessoas abusando das outras em nome de algum ser sobrenatural, né. Então, fugindo um pouco do pastor, já que hoje ele não vai dar as caras, né, já que vai ser só o Márcio Américo, é, quem sabe ele encarna aí um, Quem né? sabe? Já deu uma Não, mas benção. eu entendo também que o pastor é um cara muito ocupado, tá lá evangelizando, né? Fazendo todo esse trabalho apologético de ensinar Não, não, outros pastores também. ele tá no Bank Online. Evangelizando nada. Eu achei que Porque ele a estava essa hora de fazer evangelizando, investimento. ajudando jovens missionários. Não. Ele não faz nada disso. Fala a verdade, não faz nada disso. A essa hora, ele está vasculhando os investimentos dele porque ele tem dinheiro investido em países onde essa hora é dia. Né? Não preciso dar Ah, muito certo. detalhe Ele tem. disso. Então é por isso que ele está ocupado, na realidade, né? Então pode evangelizar aí, não é com ele.
Deixa para o Vardemiro. Tá certo. Então, no caso do Márcio Américo, você exploraria um pouco desse conceito aí, ateísmo, agnosticismo, o que seria um bom título aí? Já, o pastor, a gente não tem dúvida, né? O pastor, ele é crente, crentíssimo, cristão, evangélico, fortíssimo, né? As posições dele são seguir a Bíblia, Pelo inclusive o contrário, Velho Testamento, né? o pastor é 100% ateu, o pastor Adélio. 100%, porque ele não acredita. Ele não acredita. Só que ele não é o único. E isso também é uma espécie de metalinguagem, e que eu não sei se o público todo pega, até porque quando você cria um produto, você deixa de ser dono dele, ele passa a pertencer ao público. Mas algumas pessoas já entenderam isso. Que quando você coloca um pastor completamente ateu em cena, e há a identificação do público, isso quer dizer que as pessoas acreditam que pastores podem ser ateus. E por que eu parto desse pressuposto? Porque o sujeito que usa o nome de Deus impunemente para mentir, para fingir que cura, para tomar dinheiro, para tirar coração de boi das pessoas, essa pessoa não acredita em Deus, que mente. Porque se o Deus que ele diz acreditar diz assim, ó, não pode mentir, ele mente. Esse Deus que ele diz acreditar para si, tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Ele não ama, ele não acredita. Né? Na verdade, são grandes ateus. Os pastores e os religiosos, eles são muito mais ateus do que os ateus normalmente. Porque o ateu, ele é muito bobo, porque ele fica justificando o ateísmo dele, precisa falar que é ateu. O religioso não. Ele pratica a fé, ele pratica a crença num ser superior e que no fundo ele sabe que ele que inventou. Porque se você perguntar para cada pessoa quem é Deus e pedir para ele fazer uma redação ou preencher uma ficha, como se fosse uma ficha de emprego, você vai ver que nenhum Deus é igual ao outro. Pega Jesus, que nós temos uma genealogia completa, que nós temos filmes, que nós temos a biografia. Faça 20 perguntas do tipo: se Jesus entrasse no restaurante, ele pagaria 10% da gorjeta? Se Jesus entrasse no ônibus, ele daria lugar para idosos? Assim, faz umas 10 perguntas assim, você vai ver que as respostas não baterão. Então, eles não acreditam numa pessoa real, é uma pessoa imaginária. Se é imaginário, não existe. Se não existe, é ateu. Eu tenho raiva de agnóstico. O agnóstico é um covarde, porque ele tem medo de ser ateu. Então ele fala assim, eu não sei, pode ser que exista alguma coisa. Não existe. Não existe. Mas aí é aí questão dos conceitos de agnosticismo, ateísmo, né? Então, se o Márcio Américo, você já falou agora, como diz, expôs aí para algumas pessoas, né? Porque eu acho que tem muita gente que acha que o pastor é fervoroso, né? Uhum. E agora você já expôs que Não ele é não é. O que o Márcio Américo porque seria? Seria ateu também ou ele não quer o título? 100%, ateu 100%. Eu digo ateu, mas eu não gosto do que se transformou o rótulo ateu, porque Uhum, está associado com ativismo, com um determinado tipo de ideologia, com um pareamento ideológico. E eu não gosto disso. Eu uhum. simplesmente não acredito. Ateu é aquele que não acredita em Deus. Ateu, sem Deus. Eu não sou só isso. Eu não acredito em Deus, eu não acredito no diabo, eu não acredito na força da natureza, eu não acredito nos estados randômicos do universo, que o universo conspirou contra você. Não acredito em nada disso. Karma, Não acredito em gnomo, alienígena, pato, doente. encarnação, santo daime, nada disso. Para Tá mim livre é de tudo igual. superstições, né? A pessoa, para mim, que ele critica uma pessoa que acredita no discurso do Malafaia, mas ele acredita que tomar santo daime põe ele em contato com a energia superior, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Só escolheu a crença diferente, né? É, ambos estão negando a realidade. Porque a É realidade é chata. interessante que a gente tocou nesse assunto do conceito, porque eu até fiz uns vídeos falando exatamente sobre isso, que, na verdade, no conceito da palavra, o gnosticismo,
né, seria a questão do conhecimento e não do só saber ter ouvido falar, porque isso é um conceito também que é exposto e é explorado em alguns, até na online você consegue achar que alguns colocam, não, conhecimento é ter ouvido falar. Então, se você acredita em nórdicos, você é um gnóstico nórdico, né, dos deuses nórdicos. Você é um gnóstico cristão, no caso que você tem ouvido e acredita no Deus cristão. Mas no cerne da palavra da gnose seria o conhecimento, aquele conhecimento científico, aquele que você consegue reproduzir, né, e mostrar uma evidência que seja uma forma de provar a existência daquela coisa para outra pessoa. Então, seria no caso da brincadeira aqui do dia a dia, falar, eu conheci o Márcio América, a pessoa fala, não acredito, simplesmente, você tem que mostrar uma prova. Então, eu teria, no caso, uma foto, um vídeo, né, conversando, ou próximo do Márcio, e aí isso seria uma evidência aceitável, né, como diz, para se dizer que isso é uma prova de um acontecimento e de que realmente aconteceu, e para você saber falar que teve conhecimento desse acontecimento, no caso, não valeria você falar, não, eu ouvi ela falando e acreditei. Então, isso baseia-se simplesmente na fé, né? E aí seria o teísmo, no caso do crer, né? Que o teísmo no sentido de crença, né? Baseado simplesmente na fé. E o gnosticismo, na questão de conhecimento, de ter evidência. Então, basicamente, na verdade, que era, eu estava até brincando com algumas pessoas que gostam de falar do gnosticismo no sentido, não, eu sou gnóstico teísta, eu conheço Deus e sei que ele existe, então, né, não simplesmente ser teísta, ser gnóstico. Eu acho que é mais entra naquele sentido do gnosticismo ser aquela coisa que ninguém, na verdade, tem essa real verdade, né, que, na verdade, quem clama ter a verdade, quem alega ter a verdade são as igrejas, né, são os pastores, os sacerdotes, que falam, não, eu sei a verdade, você vem comigo e eu vou te mostrar, mas, na verdade, nenhum de nós, nem até nem os antiteístas que querem dizer, não, Deus não existe, que quer negar a existência de Deus, eles não têm realmente conhecimento, né, então, mas seria, no que final das contas, é um conceito interessante quando coloca nesse sentido, mas eu geralmente brinco, eu sou até agnóstica por causa disso. Caralho, isso que a irmã está dizendo é verdade? O quê? Isso que você acabou de dizer, esse conceito que você acabou de abordar, é verdade? Eu acredito que sim. Então, se é verdade, existe uma verdade. Certo? Uma verdade que talvez ninguém possa saber, né? Então não é verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos falar, por exemplo, o seguinte, a gravidade existe? Existe. Sempre existiu? Sempre. A gravidade é verdade? É. Mesmo quando a gente não sabia que ela não existia, certo? Então, a gente antigamente ser agnóstico sobre a gravidade não modificaria, no caso, a verdade. É o que eu geralmente faço essa analogia, às vezes, com algumas pessoas, sobre a questão da verdade, tipo assim, como o nosso corpo funciona, algumas pessoas sabem, né? Não tudo, né? Na ciência ainda não chegou ao ponto de saber todo o funcionamento do nosso corpo, por exemplo, todos os genes e todo o cérebro, o funcionamento do cérebro. Porém, a gente tem um bom entendimento. E existem algumas pessoas que acham ainda que, como diz, que genética é sangue. Você tem o mesmo sangue que eu. Enquanto a gente sabe que isso é mais a nível de cromossomo, de genoma, que não envolve necessariamente sangue, tá certo? Tem envolvimento de sangue, mas não nesse nível. O que eu falo em questão da crença não modificar a realidade? A pessoa pode sair por aí falando o tanto que quiser sobre como que o corpo funciona. Isso muda o funcionamento do corpo? Não. A mesma forma como a ciência, né? É o que o Neil deGrasse Tyson, famoso, né, astrofísico, tem esse quote, essa frase famosa dele falando que, independente de você acreditar ou não na ciência, não muda a realidade, não é mesmo? Então, acho que essa discussão até realmente chega nesse ponto, né? De gnosticismo não muda muito a realidade. Mas eu acho que tem uma diferença aí, que é também o cognitivo. A forma como você absorve o que é verdade, mesmo desconhecendo a existência dessa verdade. Um bebê de 1 ano não sabe o que é a lei da gravidade. Ele desconhece isso.
Porém, se soltá-lo na beira de um prédio, ele cai e ele vai morrer por ignorância, porque ele não conhecia. Então, o fato de você conhecer ou desconhecer uma coisa, como você estava dizendo, não implica na sua existência ou não. Só que Às vezes, aí né? tem perigo que é o seguinte: você pode achar que algo existe, mas essa coisa não existe. Ou seja, por exemplo, a gravidade, onde eu queria chegar. No caso da gravidade, você ignorando ou não ignorando, vai ser a mesma coisa. Não vai mudar em absolutamente nada. Você vai sofrer as consequências da força gravitacional. No caso de Deus, só vai alterar alguma coisa se você acreditar. Se você não acreditar, não muda nada. Não, com Entendeu? certeza. E Não até tem. por isso, na Peraí, verdade, peraí. é que quando. Deixa eu concluir. Peraí. Certo, Ou certo. seja, ou seja, não vai ter nenhuma influência sobre o meu corpo, sobre a minha vida, sobre a minha capacidade cognitiva, o fato de eu acreditar ou não em Deus. Por quê? Porque ele é passivo de descrença. E isso não implica em nenhum resultado objetivo sobre a minha pessoa. No caso da lei da gravidade, o fato de eu acreditar ou não acreditar não muda a lei. Eu vou sofrer as consequências se eu pular de um prédio. Se eu deixar de acreditar em Deus, eu não sofro consequência nenhuma. Então tem alguma coisa errada. Onde é que está a consequência natural de uma coisa que existe? Se ela não tem ação nenhuma sobre mim, independente de eu acreditar ou não acreditar. É como uma pessoa que acredita em diabo. Se ele acredita em diabo, ele vai criar consequências justificativas para a sua realidade baseado nisso. Só que, como é que eu consigo existir não acreditando nisso? Então, não é necessário, não é um imperativo, não é Não, algo que porém, uma justifique a das existência. discussões que já tive nesse nível de conversa, mas falando sobre a questão da ciência realmente modificar a sua vida ou não. E aí era onde que eu achava até, né? Você conseguia colocar em um Não ponto é assim. onde a gravidade é válida. Mas o que Sim. acontece? A gente acredita, por exemplo, na evolução. Você não muda a sua forma de viver, porque se amanhã falarem o seguinte, olha, a evolução não foi bem assim que a gente imaginava, ou algum fóssil não estava exatamente como a gente, naquele datado daquele tempo. Beleza. Por quê? Porque você nunca modificou a sua existência, a sua forma de viver Eu por discordo. causa dos fósseis. Porém, Eu o discordo. cara que vai lá e reza e que segue a religião, ele modifica a forma de viver por questão da Tá, religião, tá certo? Assim, pelo eu menos o que discordo. eu vejo, exemplos, o que acontece? Gente, vive fazendo promessas, entendeu? Modificando a forma de viver, pessoas que são, às vezes, né, como diz, homossexuais e que se reprimem pela questão religiosa, pela opressão, intolerância da liberdade sexual, entre outros exemplos que você conhece até mais e provavelmente já até citou mais, de pessoas que se, como diz, se punem, se mutilam, se anulam em nome da religião. Então as pessoas modificam muito a forma de viver por questões, por superstições e por crenças, né, em seres sobrenaturais. Não, mas é o que eu estava dizendo, está sendo o agnóstico de conhecer e não conhecer. Ou seja, quando a pessoa passa a acreditar em religião, ele passa a alterar a sua vida em razão daquela informação que ele recebeu. Agora, por exemplo, no caso da evolução, e na verdade não é exatamente evolução, você sabe disso melhor que eu, você tem mais informação que eu não tenho nem o segundo grau completo. No caso da evolução, é seleção natural. Você não precisa conhecer a seleção natural para estar exposto à seleção natural. O seu nascimento já é uma prova de que existe uma seleção natural. Que você concorreu com um monte de organismos unicelulares e foi você que chegou. Então você já é uma prova de que existe uma seleção natural. Essa seleção natural passa. Você se casou com uma pessoa. Mas quantas pessoas estavam circulando ali o seu marido e quantas pessoas estavam circulando você? Mas a seleção natural juntou vocês. Vocês estavam mais aptos a ficar um com o outro. O tempo, o espaço geográfico, o momento, enfim. Então, isso sim age diretamente sobre a pessoa, independente dela saber o que é seleção natural ou não. Na verdade,
o caso da resultado religião, pontual, eu né? não preciso saber, eu preciso saber para poder ter alguma ação sobre mim. E aí fica aquela coisa de provar. Eu acho sempre que o ônus da prova é de quem acredita. Porque senão a pessoa pode falar assim, aquela teoria, né? Tem um bule orbitando Saturno. Me prova que não tem. Não, você tem que provar que tem. Você falou que tem. Ah, tem um espaguete voador na Via Láctea. Tá, então me prova. E senão fica fácil, né? Aí vale tudo. E outra coisa, Fanny, o comportamento religioso, eu descobri isso muito cedo, ele não se restringe à religião. É um comportamento que eu acho específico, eu acho que tem estudos sobre isso, eu preciso ler um pouco mais sobre isso, mas existe o comportamento religioso, que é aquele comportamento messiânico, de achar sempre que a vida melhor está além da realidade que você vive. Em política você acha isso. Pessoas que esperam um salvador, pessoas que acreditam. Você sabe que eu acho que é o Michael Oakeshott que falava da política do ateísmo e da política da crença. A política da crença é aquele que acredita que a política é messiânica, que ela tem a função de melhorar o ser humano e que ela vai mudar tudo. Enquanto que existe a política da descrença, que pode dizer, será? Será que é assim? Será que isso vai dar certo? Será que é isso? A política da crença não, é isso, é sempre impositiva, é sempre ditatorial. Tanto faz se é de direita, se é de esquerda, é assim que ela funciona. É comportamento religioso, completamente messiânico. Você encontra isso no comportamento familiar, você encontra isso em relacionamentos abusivos ou não, você encontra isso nas brincadeiras de criança, mesmo sem aprendizado. No comportamento religioso, eu acho até que é atávico, porque como o ser humano é muito novo, a gente não se soltou disso ainda. Eu acho que vai pelo menos mais 1.000, 2.000 anos para a gente se livrar dessa coisa que foi útil no período da evolução do ser humano, evolução, né? E que agora Existem você não sabe previsões mais. que falam que a maioria do planeta vai ser até em 2050. Então, essa evolução, como todas as Eu joguei evoluções, né? O bastante lá, desenvolvimento acontece em escala progressiva, né? Geométrica. porque Então, veja bem, eu acho é, que é gradativo, exatamente. Quer ver um exemplo, Fanny? Hoje em dia, qual povo, a não ser que for muito primitivo, que ainda acredita que anão é filho do diabo, que anão é um ser que nasceu amaldiçoado? Não acredita mais nisso. Não precisa mais. Quem é que hoje em dia ainda acredita que no dia de tempestade tem que pôr um copo na janela para Santa Bárbara proteger a casa porque ela é a rainha? Ninguém mais acredita nisso. Então a gente vai se for largando. lá em Minas, é capaz, você vai achar muita gente que faz essas coisas ainda, viu? É, mas Você vai nas é a casas, você ainda vê tradição. muito Santo Antônio tipo, dentro do copo d'água, tipo, acho que a cabeça para Mas baixo. é mais tradição do que crença necessariamente. Porque se você for na Ouro Preto ou na Tiradentes de 1870, de 1890, as pessoas não tinham outra saída senão crer. Agora não mais. Agora virou uma A tradição, coisa virou boa é que chique. todas as crenças O já passaram Soares, por por uma certa exemplo, reforma, né? Soares que é ateu, ele tem uma santinha, puta, não lembro o nome da santa agora, se é de Virgem, se é Etienne, não sei, não lembro, que é a santa protetora dos comediantes. Ele tem aquilo porque é um símbolo de algo que ele acredita. Mas ele não acredita realmente que aquela santa vai protegê-lo de alguma coisa. Como o Santo Onofre é o santo protetor dos violeiros, e muitos violeiros têm. Ele quer dizer que ele acredita naquilo, que aquilo vai trazer proteção. É só uma iconografia, né? um símbolo identitário. Só isso. Então, agora em 1700, você carregar um crucifixo, era outro papo. Sabe, de beijar aqui e fazer o nome do pai. Aquilo tinha uma força sobrenatural. Batizar o filho. Hoje em dia, batizar o filho é um evento social. O pai não acredita porra nenhuma. Ele sabe que se o filho quiser ser budista, ele não está nem aí. Não vai O fazer duro é que nada. ainda é usado, né? Esse número aí, pelo menos da Igreja Católica, ainda é utilizado na política, né? Então a galera que não é mais realmente católica tem que pedir apostasia para parar de contar como um número, né? Ainda tem, né, numericamente, 86% de cristãos no Brasil, dado esses números que ainda são errôneos, né? São É, superestimados. Eu mesma então, mas ainda continuo, né? Ainda não pedi minha apostasia, continuo sendo um número para a então, Igreja você foi Católica. excomungado? Não foi excomungada, né? Então, seu nome está Ainda lá não aí. pedi minha excomunhão, é.
Então, seu nome está lá Eu ainda, tô então com você é alguma contado coisa, com... né? Fazer que nem a Madonna, que conseguiu ficar tão famosa, ser excomungada, né? Antes de pedir a própria apostasia. Eu pedi, mas não tive Márcio, resposta. me diga, o que que você me diria sobre a questão de ter virado, então, ateu? Você acha que você... Qual que foi seu caminho de virar ateu? Ou você simplesmente permaneceu ateu como nascença? O que que você me diria? Ou você tem uma terceira hipótese aí do sua Eu caminhada ao acho ateísmo? que é só limpeza. Eu considero isso só uma limpeza. Porque eu nasci ateu. Aí foram me sujando um monte de crença, com um monte de informação equivocada, e que eu tive o trabalho sozinho de ir limpando. E o que que limpa? O conhecimento. É você ler, se informar. Eu costumo dizer que você fazem Deus da cabeça de qualquer pessoa. 3 ou 4 perguntas que você fizer com sinceridade, ele some. Ixi, estava aqui agora há pouco, sumiu. Cadê? Entendeu? E foi o que eu fui fazendo. Eu nem comecei lendo sobre ateísmo. Eu lembro que tinha um livro muito bacana que era a História da Dúvida, de uma historiadora estadunidense. Infelizmente me foge o nome dela agora. E aquele livro para mim foi uma abertura, assim, porque eu já vinha meio assim, capengando, e que foi maravilhoso. Ela faz uma análise do livro de Jó maravilhosa, de como, se aquela história fosse verdadeira, de como Deus seria canalha, a ponto de ferrar com a vida de Jó, e jamais contou para ele o que aconteceu, que foi só uma aposta entre ele e outro cara, sabe? E daí dá filho novo para ele, tipo, para Deus filho é refil, né? Pra não, depois eu vou pôr outro no lugar, deixa outro aí. Né? Então, é o conhecimento, vai te abrindo portas e pernas. Quantos anos de pastor já? Acho que uns 10, uns 10 10 anos de anos. pastor. Fiz o Então, é uma primeiro longa vídeo, jornada, né? Tem uma algum, jornada. como Mas diz, eu falei, algum eu não sou muito fã? assíduo também. Como é que é aí a questão aí com o público? Nessa jornada aí de 10 anos, você já ficou mais próximo de fãs? Tem algum episódio, alguma situação inusitada aí Ai, que já além aconteceu nessa longa jornada? Vários, né? né, tá sendo processado agora. Agora, uma coisa que eu fico muito surpreso, que eu fiquei surpreso com os primeiros vídeos, primeiro com a repercussão, que eu não esperava. O primeiro vídeo passou de 1 milhão de views. Não no meu canal. Outro cara subiu o vídeo, que era o canal, acho que é Eu Ateu. Acho que 1 milhão e 200 views, assim, coisa de meses. Mas depois eu fiquei uns 2 anos sem postar, porque eu não dei muita atenção. Mas aí eu comecei a receber e-mails, e de evangélicos, muitos e-mails de evangélicos, que me agradeciam. Nossa, você foi libertador ver seus vídeos, porque eu não percebia, estava na minha cara, mas você mostrou e tem o um videozinho no final e tal. E as pessoas normalmente são muito gratas pelo que aconteceu, pelo que eu fiz. E sem contar que é muito difícil um dia que eu saia às ruas e eu não encontro alguém que me pare e fala, ah, você é o pastor, tal, tal. Muito, tinha um texto que eu falava da liberação da maconha, defendia a liberação da maconha, e questionava porque a maconha é proibida e o álcool é liberado. E durante muito tempo as pessoas me conheciam por isso. Hoje em dia elas me conhecem mais pelo pastor do que por esse texto. Eu lembro quando fui à Disney com a minha família, meu filho falou assim: ah, pai, se alguém te conhecer na Disney, aí sim, eu vou botar fé que você é conhecido. Lógico que me conheceram na Disney, na fila, no restaurante, enfim, pediram para tirar foto com o Mickey e depois comigo. Quem Mas sabe? enfim, Pastor rumo ao Disney, então, agora. vou abrir lá no Magic Kingdom. Eu acho que tem muitas chances, viu, pastor? Eu acho que até pela questão, assim, lógico, nós temos mais pessoas no Brasil, apesar do número de ateus ser ainda bem reduzido, né? Como diz, aqui fora tem mais ateu, então eu acho que essa comédia seria bem, né? Vamos continuar na tradução aí e divulgar Internacionalizar o fora, quem sabe trazer o pastor aqui para o Canadá, Estados Unidos, Aleluia. pastor. Fazer uma pregação em inglês aí. Vou fazer um show especial só para com os trocadilhos só na língua inglesa. Fala em inglês. My eyes have seen the glory. The glory of the Lord. He is from the Só mouth the fazer uma passagem inteira em falar em línguas. Você já sofreu preconceito religioso? Como
como você disse, você tem aí uma aceitação muito boa, mas já teve, como diz, o feedback negativo também, o preconceito religioso, ou só de ser conhecido, ou como pessoa mesmo, entre conhecidos, quando, como diz, como você saiu do armário Uhum. como ateu. Não, porque eu não saí do armário, eu me converti. É diferente. Sair do armário é quando você é uma coisa, você esconde, e aí é o momento que você decide ou é obrigado a abrir a porta a aparecer. Né? Eu não. Eu fui lendo e gradativamente fui me tornando um descrente. Então não teve esse momento assim, ó, olha eu aqui. Não. As pessoas foram percebendo as minhas conversas. E não, preconceito nenhum. O que acontece com as pessoas que não gostam do personagem do pastor Adélio, normalmente são pessoas que não têm argumento. Então é aquela pessoa que fala assim, com Deus não se brinca, é pecado contra o Espírito Santo. É aquela pessoa que ainda As está pessoas que não naquele querem mundinho nem falar medieval. sobre o assunto, né? Não, ele está ali na Idade Média. Porque as pessoas que têm argumento, eu adoro. A pessoa, porque você, porra, me confronta, né? Eu gosto disso. É aí que eu cresço, Uhum. que eu aprendo. Mas é muito raro. É muito raro pessoa que vem com a exegese bem definida, com a hermenêutica que ele estudou realmente. Não tem. É raríssimo, é raríssimo. Então, o que tem, chamo de hater, eu ponho no pacote hater. Vou até gravar um vídeo amanhã respondendo hater, que eles são Mas divertidíssimos. você deixa eles livres lá, manda, suja lá o muro lá do pastor, como é que você faz? Fica à vontade. Bloqueia? Não, não, eu só bloqueio quando é ofensa assim que se estende à minha família, entendeu? Aí eu bloqueio. Mas se Uhum. for só o pastor, você é um idiota, você vai queimar no inferno, você vai ter câncer, eu me divirto, deixa lá. Essas previsões muito difíceis de fazer na vida, né? Você vai morrer. Mas quem não vai? Lógico, todo mundo. Eu quero ver fazer a previsão que eu fiz, que eu estava gravando um vídeo com, na época, pastor Arnaldo, tem no YouTube isso. E Uhum. daí eu falei assim, daqui 3 meses vai morrer uma grande personalidade do mundo pop internacional. Exatamente 3 meses depois, dia certinho, morreu David Bowie. Isso que é previsão. Eu passo outra previsão aqui. Vai Daqui fazer uma para três ver se meses, fica mais famoso ainda. daqui exatamente 3 meses, nós vamos ter uma grande reviravolta política no país, porque haverá um fato novíssimo, incluindo uma morte. Nossa, olha só, o pastor tá mãe de Ná. Não Possivelmente sei se, aconteça. se veio nenhum mais. Deve ter vindo algum mais famoso depois da mãe de Ná, né? Ela não era mais, ela não ficou a mais Teve famosa O Carlinhos brasileira, deu né? isso, o Carlos, porque assim, esses videntes, eles fazem muitas previsões. Quando não dá certo, ninguém fala Faz. nada. Quando dá certo, aí a mídia inteira vem em cima. Então esse Carlos, ele fazia um monte de previsão, não dava certo, mas daí ele adivinhou, que o Neymar adivinhou. Ele disse que o Neymar não terminaria de jogar a Copa, que ele ia se machucar antes. O que de fato aconteceu. Aí a mídia foi toda em cima dele. Aí depois Mas ele também disse que era tão previu um terremoto. difícil, né, de imaginar que ia todo mundo querer bater no Neymar, né? Depois ele previu um terremoto no Chile, que também não é coisa do outro mundo, mas enfim, disse que era um lugar que nunca teve terremoto e tal. Eu não fiquei sabendo, mas enfim, ele falou, confio. Só que eu estava no programa com ele, no programa do EV Sobral, e ele falou assim: e tem outra profecia. O próximo presidente do Brasil será Álvaro Dias. Aí acabou. E falhou. Então, mas isso aí ninguém mostrou. Ninguém falou Ah, nada. achei que tivesse acabado com Ah, a fama dele. Depois essa é a ninguém técnica. mais falou dele, depois dele ter errado, feio. Mas não. É o que Mas é igual a acontecia. previsão de sonho. Você já reparou como é que todo mundo tem esse poder de sonhar uma coisa assim, nossa, tão real, né? E acontecer. Mas aí quantas vezes na vida, né? A gente sempre faz, eu falo que é o erro de contagem, né? A gente conta aquela uma, duas, três vezes. Quantas vezes você sonhou e não deu certo? Ah, ninguém considera. É só quando dá Não, é, certo que a gente conta. é como o caso do Chico Xavier. Chico Xavier que reunia as mães lá que tinham perdido filhos. E daí contava que o filho falou não sei o que, não sei o que. Quantas ele errou? As que ele errou você não fica sabendo.
Porque a mãe não vai contar para ninguém. Ela vai sair dali puta, decepcionada, ressentida, e vai para casa. E ela não vai contar para ninguém também, para não ouvir, para se eu não falei para você, eu não falei, É, então ela acaba fica quieta. destruindo Porque ela nada. vai pagar de otária, né? Vai pagar de otária. Agora, quando acerta, pode ser 1 em 1000. Aquela que acertou, porra, ela vai contar para todo mundo. Ela vai espalhar para todo mundo. É assim que funciona, né? É E o esotérico. pastor? O pastor também faz milagre, faz oferenda, faz reza. Como é que é essa Ah, interação aí com o público que crê mesmo e que faz pedido sério para o pastor? é só na picaretagem, só na picaretagem. Eu já falei para você, olha, eu uso óculos, quer dizer, eu não curo catarata, eu vou curar AIDS. Curo, é tudo no 71. É tudo no 71. Porque como é que funciona? A maioria das doenças que aparecem nessas igrejas são doenças psicossomáticas. É aquela velha que já está ali com mais de 50 anos, sabe, as tetas caídas, a bunda caída, tá aquela desgraça, o marido não procura mais, ela, sabe, os filhos já casou, ela fica ali em casa vendo o peão da casa própria, sabe? Aí começa a aparecer dor, que não é dor, é ausência de felicidade, é ausência de propósito na vida. Aí ela vai para a igreja. Só que na igreja canta, catarse, todo mundo cantando, minhas velhas pulam. Essas porra dessas velhas tem fila preferencial no banco, mas na igreja fica 1 hora pulando essa filha da puta. E pula, e dança. E o pastor. É como se eu estivesse tendo um orgasmo místico. E daí conhece outras velhas que tem. Outra velha aqui igual eu. Ô, velha bacana. E abraça outra velha. E conhece um velho também. Ô, velho bacana. Ela sai dali melhor. Ela foi curada? Foi. É psicanálise, né? É o efeito catártico. Sem contar toda aquela Você endorfina, né? De ver aquele show, de some ter todo tudo. esse contato com o pessoal, né? E Porque sente aquele você, Espírito Santo, né? você já foi na igreja do Sente o R.R. Espírito Soares? Santo mesmo, né? Já foi na igreja do R.R. Soares? Não. Olha, eu aconselho ir. Você que está me ouvindo aí, vá à igreja do R.R. Soares, que é maravilhoso. Fica ali na Avenida São João, aqui em São Paulo. É maravilhoso. Você entra, tem uma banda tocando. A banda toca, 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 o povo vai entrando, a banda tocando e o som vai subindo. Estou ali só analisando. O som vai subindo. Aí, pá, pô, minha fica legal, vamos cantar, e canta, pá, bate palma. Aí o irmão faz um discursinho de 5, 10 minutinhos, né, para não cansar o povo. O povo tá cansando, vamos rezar. Todo mundo em pé, levantou, já dá uma acordada, estica a perna, senta de novo. As velhas têm variz, né, problema de circulação, tem que levantar, né, problema de blood circulation. Aí tem que levantar, aí senta de novo, canta. Dali a pouco, a hora que entra, o R.R. Soares no palco, meu irmão. E eu fiquei com vontade de dar R$ 50. Nossa, eu só tinha cartinha, não tinha dado, tinha levado. É assim que funciona. Coisa que você vê o Porque, celular, relógio, é porque você não pô, está já muito tava habituado aberta com para isso, isso. né? A galera tira o que tiver. Porque você nunca vai ver um pastor, porque se eu ver, aí esse aí eu dou tudo que eu tenho, pode levar. Eles não curam amputado. Deus cura tudo, mas Deus não consegue fazer nascer um Não, dente amputado é o verdadeiro odiado de Deus, é. Não e adianta. careca. Não consegue fazer nascer um fio de cabelo num Nem careca. retardo mental, né? Não cura de jeito nenhum, né? Impressionante. Ah, Pessoa com Deus não doença cura mau hálito. degenerativa, É doença mau hálito. degenerativa, mal Deus, também não. Ser Deus não chulé cura mau também, hálito. Tem umas de velhas jeito nenhum. com as velhas com aqueles bafos de leite de rosa, Pra aí, o que é povo uma. devia tentar passar água benta, Nossa, pra aquilo ver tem que se dar cura banho em chulé, água CC, benta tomar hoje. banho com água benta. Será que cura? Aquelas velhas com cheiro de cachemir buquê, cheiro de talco granado, sabe? Aquelas coisas velhas, velha com cheiro de velha. E não cura. Ô, Não Márcio, cura cabelo mas branco. aqui, bom, é, mudando de assunto, quer dizer, tentando continuar no assunto das conversas nossas aqui, né? Não tentando falar muito de entrevista, não, mas tem que puxar essa entrevista, falar sobre as suas entrevistas. Você já foi entrevistado por nada menos que Jô Soares Opa, foi e bem legal. Rafinha Bastos, né? Foi mais uma troca Foi, assim também de humor com Rafinha Bastos, mas foi muito legal. agora tô fazendo essa caridade aqui, né? Aqui no meu canal. A Vamos caridade ver se vai nenhuma. trazer mais seguidores, né? Eu Ixalá, lá, como é que é? Hakuna Matata. Pastor Adé, meu marido Vai sempre pergunta por que o pastor Adé acabou. sempre fala Hakuna Matata? Hã? Por que você sempre fala Hakuna Matata quando você invoca lá as vozes, né? A falar em línguas? Vou te falar por quê. Porque
você sabe que esse negócio de falar em línguas tem duas coisas. Tem uma que o Bispo Arnaldo faz bem, porque ele já foi evangélico, que ele fala algumas palavras que realmente tem na língua dos pentecostais, que é Eles usam um Siri, não pouco de sei o hebraico, quê, né? demanto, rébia, então, súbia. Então ele usa realmente os termos que ele conhece, que são realmente, que os pentecostais identificam. Tem o Caio Fábio vendo esse vídeo, ele falava, isso aí eu conheço. Então é uma brincadeira em cima disso. No meu, eu brinco para mostrar que aquilo que os neopentecostais passam, aquela situação, é da glossalgia, né? Glossalgia, glossolalia, uma coisa assim, que é a pessoa balbuciar fonemas sem nenhum conceito linguístico. São só fonemas aleatórios, mas que não, você não consegue conceituar aquilo como uma língua. Então, a minha intenção com isso é dizer coisas aleatórias, palavras que a gente conhece, mas não sabe o significado. Hakuna Matata, Krieg Rabandolo, Acererê, Berrecinguiumonga, Barraguian, Debugian, Debug, Wab, Ficou uma Macarena Blambu. lá no meio, não? A Não Macarena fica já é uma essa... palavra que faz essa... sentido. Ah, Agora, não, Wab, só ainda não sabe, não. Blambu, o Não que tem quer o que dizer isso? significa, não. É só onomatopeia. Wab, Blambu. Aí já tem sentido linguístico. É como os Então tá, bebês, né? eu fiz uma série de temas aqui, uma listinha nos temas, para virar tipo, para ficar com a cara de entrevista, uma parte aqui da nossa conversa. Então eu vou jogar aqui, você dá uma palhinha da opinião sua, né, Márcio Américo aí, sobre Tá esse bom. sujeito aqui. Eu vou jogar, né? E a gente vê qualquer coisa o pastor resolver dar uma uma ideia aí, ou, né, se às vezes ele resolve falar sobre a opinião dele, mas eu imagino que a opinião Márcio Américo já é boa Mió, liderança aí mió. nesses temas, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá. Imunidade tributária aos cultos e aos pastores. O que é a sua opinião aí sobre isso? A minha? Eu gosto demais. E aí, Por isso que eu mas falei, essa não coisa podia dos... falar o pastor, porque senão o pastor ia falar, eu acho. Que isso, Olha, inclusive eu é, estou advogando para eles. é difícil você falar isso, porque sabe aquela metáfora, aquela imagem de você arrancar o mato enquanto a flor ainda é pequena? Você acaba arrancando a flor também. E não pode, senão você perde o jardim. E o Cândido dizia que a gente tem que fazer o quê? Cuidar do jardim. É o que a gente tem que fazer, segundo o Cândido do Voltaire. Então, o que acontece? Existem igrejas pequenas que realmente têm um trabalho social muito sério, que são pessoas muito sérias. Eu não sou contra, assim, completamente. Por isso que eu não gosto muito de ateu. Porque ateu é chato, é igual vegano. É duas raças que eu não suporto. E aí o que vai acontecer? Quer dizer, o pastor está lá na vila fazendo o trabalho dele, recuperando os craqueiros que ficam roubando na vila, mas daí os craqueiros se convertem, vai lá trabalhar na igreja. E daí, se ele tiver que pagar ainda tributos e uma porção de coisas, ele não consegue manter aquele serviço. Então, eu acho que tinha que ser feito um estudo de arrecadação. Por exemplo, o Malafaia tinha que pagar imposto. Muito. Porque ele arrecada muito. Ele mora numa mansão. E quanto de imposto que ele paga do dízimo arrecadado? Porra nenhuma. Né? Porque aqui nem declarado é direito. Então, por isso que também devia ser, então, mais uma Então, questão de ir lá e checar, que você acha? Pelo menos exato, chamar o cara lá da igreja e senta aqui e me mostra aí exato. suas contas. Quanto que você deu de Ver o caridade? patrimônio Por aí o dele. cara ter a oportunidade de mostrar também quanto que do dinheiro que ele recebe está indo, né? E o A patrimônio dele. caridade. Eu conheci o pastor em Londrina, não me lembro o nome dele agora, que eles construíram uma sede para a igreja deles e construíram entre eles, quer dizer, o dinheiro arrecadado, você viu, tá ali, eles construíram um novo templo, e nesse templo eles construíram uma escola para as crianças, e construíram mais não sei o que, mais um serviço social, enfim. Então, e o pastor chegou, o dia que eu fui lá, que a minha sogra faleceu, e daí ele fez o trabalho lá enfim, funério, não sei o quê, ele chegou num carro simples. Um carro simples. Então você via que ele não auferia lucros daquilo ali. É outra coisa. Não é como o Malafaia que você vê ele começando e ele tem um crescimento patrimonial enorme, particular. Valdemiro,
R.R. Soares, Bispa Sônia, o apóstolo Hernandes, pessoas que estão milionárias. E de onde veio esse dinheiro? O que é que eles vendem para ficar assim ricos? Então, esses sim, tinha que ser tributados, mas muito sério, muito sério. A maioria tinha que estar na cadeia mesmo. Na verdade, eu não sei se você chegou, você provavelmente deve ter acompanhado aí. Semana passada saiu no Face um noticiário falando que, nossa, agora é lei até usar meios escusos, né, ou usar de superstições para retirar dinheiro das pessoas. Mas foi um caso isolado que foi julgado pelo Supremo, que na verdade foi, como diz, ela foi pega por extorsão e por curandeirismo, na verdade, e não porque fizeram uma lei, uma coisa nova, mas realmente porque era uma curandeira, né, dessas Mas, seitas mais africanas que bom, fazem curandeirismo. Ela tinha realmente vendido o curandeirismo dela por 15 mil, mas após o curandeirismo, ela começou a extorquir da mulher, falando que ela tinha enterrado algum trabalho no cemitério para os filhos dela e que ela teria que pagar para desfazer o trabalho. E aí ela conseguiu extorquir 32 mil da senhora. E os advogados da curandeira conseguiram levar até a terceira instância, né? Conseguiram, como diz, provar que ela era inocente, como se diz, né? Como? Eles estavam tentando dizer que não era uma forma de extorquir, uma forma legítima de dizer de extorsão, usar meios espirituais. Porém, o ministro que julgou disse que não, porque a gente sabe que as pessoas realmente acreditam que isso é uma coisa real, né? Então ele falou, não, é um meio totalmente legítimo de extorsão, porque a vítima realmente acreditou, tanto que ela realmente deu até mais dinheiro após as ameaças, né? Então, meio que todo o método, no final das contas, todas as evidências e as histórias batiam a favor da vítima, né? E aí foi por isso que ela ganhou, e não porque a vítima estava sendo, não porque a ré estava usando de meio supersticioso, né? Porque a gente, senão a gente ia falar assim, não, então ia ter que, era até a minha discussão, e foi por isso que eu fui checar nas informações, eu falei assim, senão a gente pode dizer então que todas as igrejas que falam para o fiel que eles não vão para o céu se eles não pagarem o dízimo, seria um método de distorção de dinheiro usando, né, esse meio espiritual, da mesma forma, mas né? isso tem jurisprudência. Não sei, foi ano passado, ano retrasado, teve um fiel da igreja do Edir Macedo que entrou com processo para reaver dízimo. Porque acho que ele vendeu um carro, porque o pastor falou que o filho dele ia arrumar um emprego e não arrumou. Não viu o emprego. Então ele vendeu uma falsa promessa. E eles perderam. A Igreja Universal perdeu. Tamanho bem, né? Muito grande. Então, eu acho Então, outra coisa, laicidade do Estado. Eu sei que você andou fazendo até vídeo apoiando o Bolsonaro, né, durante as eleições, mas qual que é a sua posição sobre a laicidade do nosso Estado e essa questão aí nas áreas públicas? completamente a favor do Estado laico. Quero fazer um país que apoie o Bolsonaro. Eu não apoio são pessoas que agem como neopentecostais, que são cegos, sabe? Você mostra, você olha, esse partido roubou. Aí, ao invés de você realmente roubou, mas foi único. Eu acho que você tem essa pessoa do seu partido, mas e os outros? Olha, se for assim, você não pode prender vai falar dos outros. Então não pode prender os assassinos da Marielle. Eles vão falar assim, mas cadê os milicianos? Por que vai prender só eu? Só eu que sou miliciano no Brasil? Entendeu? Essa coisa idiota. Era isso que eu criticava em alguns ativistas, que não tem o diálogo. É como hoje em dia, você não tem oposição no Brasil. Você tem um monte de fofoqueiros que fica criticando o português do Bolsonaro, Twitter do Bolsonaro, ao invés de criticar, vamos pegar a reforma da Previdência, vamos pegar os ministros que foram nomeados e a política que cada um está desenvolvendo, a política internacional, como é que está a relação do Brasil com o Mercosul, com os países da Europa. Isso ninguém fala. Quer dizer, isso não é oposição,
Isso é mesquinharia. Aí quando eu falei, você está defendendo o Bolsonaro. Eu falei assim, não, seu idiota. Eu estou pedindo para você fazer oposição séria. Chega. A seguir, é aquilo que eu falei no começo. A religiosidade não é exclusividade de crentinho do interior, não. Está dentro da PUC, está dentro da USP, sabe? Está nas ruas, está no Ministério Público, está cheio. Inclusive ateu. Se Mas você não acha comportam, que você falta evangélico. um pouco da discussão política sobre até o que acontece? Igual você falou, acontece muito de que a maioria é ignorante politicamente, né? Religiosamente, todo mundo está muito bem, como diz, sabe? O seu e até o do Sabe manusear próximo. uma Bíblia, pelo menos. Mas politicamente todo mundo está só naquela onda do democracia é representatividade da maioria, então tá ok se o presidente falar que se for da laicidade do Estado. E aí a galera, quando você fala, mas peraí, a gente não vive numa democracia pura, né? Tem aquela questão da república democrática para defender as minorias, das maiorias, e aí a galera, como você mesmo disse, aí degenera para o insulto, para a falta de argumento e para E não só isso, Fanny, xingamento. e a de uma burrice histórica, essa compartimentação da política, tem que ter direita e esquerda, tem que ter, porque acho que elas se completam. Agora, o que não pode ter é a negação do outro lado. Como, por exemplo, a esquerda nega que foi a direita que deu direito de voto para as mulheres. Foi a direita que libertou os escravos. Foi a direita que começou a redemocratização no Brasil e deu anistia para os exilados que estavam fora do Brasil. E que acabou com a ditadura militar, que fechou as portas. Foi a extrema-direita que fez isso. Agora eles não conseguiam conversar com eles. Eles foram para a luta armada, Pani. Quer dizer, eles foram brigar justamente onde eles eram mais fracos. Eles foram brigar com o cara que tinha um tanque. Não é burrice isso? Burrice. E daí, quando o general fala assim, não, nós vamos começar a redemocratização e vamos acabar com a ditadura. Não, não vamos. O que É a você quer falta então, do meu querido? diálogo. É falta de diálogo. E aí fica essa coisa de reduzir a opinião das pessoas, a postura das pessoas, a essa coisa lacônica. Ah, você é Bolsonaro, ou você é Lula livre, ou você é Marielle, ou você é Celso Daniel, É, ou você... É uma bobagem, a discussão é muito mais ampla. Mas poucas eu já vi pessoas essa discussão em percebem. alguns grupos que esse identitarianismo político, que eu até tenho batido muito contra isso, acontece É muito, sectário. principalmente nesses grupos do Face. Eu já vi grupos ateus, igual você falou, infelizmente o grupo ateu não é um grupo homogêneo como qualquer grupo religioso. São só pessoas que a única coisa em comum que elas têm é que elas não acreditam em Deus. O resto, como você Exatamente. me disse, elas podem acreditar até em Papai Noel e em Coelhinho da Páscoa e tá dentro do grupo dos Sim. ateus. E por isso é tão difícil, né? Existe aquele. Já ouviu falar em pastorear gato? Gato, você chama gato, né? Cachorro, pelo menos você consegue. Pega um pedaço de carne, faz aquele apito. Gato não tem jeito de você pastorear, não tem jeito de você juntar. Fazer um grupo de gatos, falar, vamos ali andar ali, atravessar a rua, voltar. Não faz. E é mais ou E você menos isso sabe que que a acontece com esquerda os tem um ateus. Não tempo tem ela um grupo achava, homogêneo. E a aí esquerda tem um acontece tempo que eu já vi em achava que o alguns ateísmo grupos era que, assim, exclusividade você vai dela, né? falar, você falou, vai fazer uma argumentação mais inteligente sobre a política atual, já vem te atacando, você deve ser bolsominion. Peraí, gente, eu nem É, votei no cara, eu nem votei, mas eu queria fazer uma argumentação, tipo, vamos tentar focar numa coisa interessante. Óbvio, eu fui uma das pessoas que falei muito, bati muito na questão dele falar contra a laicidade do Estado, por ele ser o presidente e falar daquela forma sobre a eu sou Constituição e totalmente sobre um contra. artigo, o artigo, né, 19, que é um artigo, tipo, gente, se o presidente não seguir, não respeitar a Constituição, o que será de nós? E o pessoal ainda continua se perguntando no país por que o Brasil não vai para frente, né? A gente fala que os líderes não estão condizentes com o futuro. Nossa, os feministas vão ficar puta que eu fico te interrompendo, que é Manchester Root, Não, sei de lá que jeito nenhum, porra é pode. isso. Foi Elas para você desconhecem falar, diálogo. não eu. Diálogo é um vai falando por cima do outro, mas elas desconhecem isso. Isso também eu acho de uma burrice, porque elas acham que elas estão tratando a mulher como se fosse café com leite. Conhece a expressão café com leite? Que é Sim. aquele que não é levado a sério. Você olha, quando a mulher fala, não interrompe ela não, coitado. Não pode, deixa ela falar.
Ela fica chateada Interrupting. de interromper. Tem Ah, todas é as verdade. expressões. Interrupting, explaining. O É, homem interrompe, o é, homem explica demais. Over, né? é uma Explain. bobagem. Uma bobagem. Tá, deve ter, em alguns casos. Mas o diálogo, assim, agora que você está criando, são pessoas intocáveis e fracas. Olha, não pode interromper, não pode falar palavrão perto dela, não pode falar que ela é bonita, você tem que falar, não tem que falar nada. Não pode Não pode também nada. discordar, porque senão, né, senão se ofende. E ofensa tá quase É, virando crime, né? é. Ofensa tá Não quase pode falar que virando o gordo é crime. gordo. Se você falar que o gordo é magro, tá tudo bem. Agora, se você falar que o gordo é gordo, não pode. Uma coisa interessante que é essa questão da tolerância e igualdade religiosa, que eu acho, é o seguinte: Uhum. às vezes a gente devia tentar fazer é, uma plataforma diferente quando ataca essa questão pública, dinheiro público em relação à questão religiosa. Existem muitas marchas para Jesus, missões religiosas que são, como diz, que recebem investimento público, né? A prefeitura cede uma área, ajuda com um Tem que cortar. dinheirinho. Tem que cortar Qual tudo isso. seria a forma correta, né, da gente lutar contra essas coisas? Aquela cruzona lá na Câmara Municipal, aquela bruto Contra. crucifixo lá no local público, essas festas, esses rituais que tem passado online aí, né, os políticos mesmo fazendo, sei lá, ritual de limpeza nas câmaras, sei lá o que foi aquilo. Você deve ter visto alguns vídeos desses passando no Face, Vou te né? falar uma coisa, minha querida Fanny. Existe aí, isso é complexo também. Por exemplo, a Anta do Malafaia falou que escrever na moeda Deus, louvado seja Deus, ou ter um crucifixo lá, é tradição. Mas também é tradição entre os indígenas enterrar filho aleijado. Também é tradição entre alguns povos do continente africano extirpar o clitóris da mulher. Então não é porque é tradição que é legal. Então não é uma boa justificativa. Agora, em contrapartida, tem outra coisa. Se o Estado é laico, o que fazer com os feriados religiosos? O Estado pode te obrigar a não trabalhar e fechar sua empresa porque é um feriado religioso, Natal, Dia de Nossa Senhora da Aparecida e Não por aí deveria vai. ser obrigatório, né? Eu não sei, é uma coisa obrigatória? Então, Você, como dono é, de loja, você não pode mesmo sim, abrir? Mesmo se você quiser? É sério, isso eu não não, é sabia. Olha feriado, aí, tá vendo? Vivendo e aprendendo feriado, aí, ó. Conversando com o feriado é pastor e feriado. aprendendo. Se você, por Eu exemplo, achei que trabalha era no só fórum, pecado religioso, não social, não, mas civil, né? não. No caso do civil, eu não tenho certeza, mas eu sei que o comércio fecha. Se você obrigar seu funcionário a trabalhar, você tem que pagar hora extra. Agora, o Estado decreta feriado, porque não é ponto facultativo no Natal. Fecha. Você não pode marcar uma audiência no dia 25 de dezembro, no dia 12 de outubro, no dia 1º de novembro. Então, Considerando que nós vão ter temos que pessoas estipular. que não vão trabalhar mesmo, né? Não, estou falando o Conversar essas Estado. O pessoas. Estado para. O Estado para. Os tribunais fecham, as repartições públicas, o Detran fecham. E daí como que faz? O funcionário público vai querer trabalhar, tipo, tem um feriadão, tipo, 12 de outubro cai numa sexta-feira, ou numa quinta-feira, olha que puta feriadão. Aí você vai assim, não, você vai trabalhar normal. O Estado é laico. O Estado não tem que ficar falando que dia de Nossa Senhora da Aparecida ninguém trabalha. Então, tem todas essas questões. Sabe por que eu digo Reduziria o isso, número de Fanny? feriados. Sabe por que eu digo isso? Porque Financeiramente muitas melhor vezes. para isso, né? Sim, mas eu também acho. Mas eu acho assim, ó, que de boas intenções, a Câmara dos Vereadores está cheia, sabe? Porque, às vezes, ó, você tem uma boa intenção. É Agora, se o você. apelido pro inferno agora. Exatamente. Se você não planeja, você pode criar uma situação pior do que a anterior. Vou te dar um exemplo. Guerra da Secessão nos Estados Unidos, o Sul perde, e então proclama-se a libertação dos escravos. Estados Unidos, libertação dos escravos. Só que eles planejaram só até aí. Só até ali, vamos libertar os escravos. Eles não pensaram que precisaria de uma política pública para receber esses ex-escravos, uma política pública para protegê-los da perseguição dos escravocratas
escolas, educar esse povo, ninguém pensou nisso. Então, a libertação dos escravos criou um problema que se estende até hoje, quase 200 anos depois. Mas, na O verdade, não problema, é verdade, né? Pelo menos aqui foi assim, mas nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos teve toda a política, tinha as escolas técnicas para teve, não, teve sabe o que escola aconteceu? Não, técnica não é que não aberta teve. e Não é teve que não teve, mas nos as Estados Unidos, fazendas também, não, mas o problema dos Estados Unidos, que destinadas, eles tipo não uma reforma pensaram, agrária é que destinada, né? cada estado tem a sua própria constituição. Então, os estados do sul criaram aquelas leis, né, Jim Crow, né, chama, aquelas leis segregacionistas. Então, tinha banheiro de branco, banheiro de preto, escola de branco, escola de preto, os tribunais onde um branco matava um preto, mas era tudo da Ku Klux Klan, então o branco nunca era julgado. Tem aquele filme, o Mississippi Burning, que mostra um caso famoso disso. Então não foi tão planejado assim. Eles não pensaram, assim, mas será que o Sul vai respeitar? Então as políticas que realmente foram criadas foram nos estados mais progressistas. Os estados, em especial do norte dos Estados Unidos, sudoeste e centro-oeste. Mas o sul foi punk, eles enforcavam. Tem aquela música que a Billie Holiday cantava, que é o Strange Fruits, né? Frutas estranhas. Você passava nas estradas do sul e você via negros pendurados em cordas nas árvores. Se fossem frutas, né? Frutas estranhas. O que está acontecendo aí? A Shiva alguma coisa ali no show dela tá acontecendo. Pega ela. O cachorro. O cachorro. Ela assiste os shows, aí ela, óbvio, né? Quando tá algum momento de estresse, ela estressa também, né? Empatiza. 2 anos de idade sabe tudo, né? Então, na verdade, é engraçado, porque eu tava falando desse negócio da marcha, e essas cidades menores, o pessoal faz muito marcha para Jesus, então são dias de movimento, aquela barulheira nas ruas, e praça pública, e às vezes um eventozinho ou outro, né? Você acha que tinha que ter assim, marcha para Satã também? Só para ter uma igualdade religiosa? Pode, só que eu acho que nenhuma tinha que ser patrocinada pelo Estado. Você quer fazer sua Não, mas se marcha, uma você paga. receber, a outra também deveria receber. Essa é a forma, Sou né? a Porque a gente favor não de consegue mais cortar dos dois. balancear, né? Tá? Tem que cortar dos dois. Religião não tem que receber do Estado. O Estado é laico. Porque o pessoal aqui tem muita aquela discussão de, pô, o que faz agora com a bancada evangélica, né? Já que é contra a Constituição. Ah, agora deixa estar, né? Fazer o quê? Mas eles não podem cuspir na Constituição, né? Eles tentam, mas eu quero acreditar que ainda tem um Supremo, sei lá. Senão aí a bancarrota aí é desistir total. Questionamento dos não religiosos. Sentido da vida, né? Que eles acham que a gente não consegue ter sentido na vida sem ter Deus, né? Quem não tem Deus no coração não tem nem moral, nem valores morais, nem sentido da vida. Então, o que você diria a essa sentença aí? Eu diria simplesmente, olha, meu querido, o dia que você achar um homem bomba ateu, você fala comigo. Falou tudo. Não tem. Ele se mata porque ele sabe que vai para o céu. É religioso aquilo. O atentado de 11 de setembro, é claro que há uma coisa política ali, mas é religião. No fundo, aquilo tudo é religião. As maiores guerras foram provocadas por motivos religiosos e se estendem até o dia de hoje. Não tem guerra ateia. Exatamente. Não É, tem. é, Então dizer que a é muito religião. interessante, né? E essa guerra do politicamente correto que cala a gente que fala abertamente assim, mas protege como diz, o hater religioso, porque o religioso ele pode odiar o outro religioso, né? Eles têm essa É, liberdade religiosa, é isso? Não é um negócio assim? Entra eu, naquele artigo da liberdade religiosa? Tipo, então, o eu não sei islamista pode até odiar onde. judeu porque é segundo a cultura deles lá? O antissemitismo, né, que é uma coisa tão, né, Então, falada, mas tão ainda... aí tem uma coisa, Fanny. Não existe como você proibir o ódio. Não tem como eu proibir você de odiar alguém. O que eu posso proibir
é você transformar esse ódio em ações contra o seu alvo de ódio. E para isso já tem lei, né? Então, para assim, você é homofóbico. Mas foda-se, não é crime ser homofóbico. Não é crime eu não gostar de viado. Crime é eu excluir o viado por ele ser viado, é eu cercear o direito dele, é eu privá-lo de alguma coisa, ou agredi-lo em razão disso, em razão disso. Porque se um viado, por exemplo, mexe comigo na rua, sei lá, me xinga, eu dou uma porrada, como daria em qualquer outro, né? Então, Mas agora pode, é uma pode bobagem, utilizar odiar, dessa. não tem como você proibir alguém de odiar. Isso é próprio do ser humano. Essas leis são um pouco, né, essas tentativas de leis que, né, contra racismo, islamofobia, ou A palavra todos fobia é esses muito tipos mal de usada, né? fobias. Não é fobia. O que é aracnofobia? A pessoa que tem aracnofobia, ele consegue pôr a mão numa aranha? Pois é, Não, não chega nem eu já perto. discuti esse tema, porque o fobia é aquele medo irracional, né? Aquele medo que não faz Exato. Medo. sentido. Medo. Agora, o homofóbico, ele não tem medo, ele tem ódio. É diferente. Porque você não ataca aquilo que te amedronta. Você tem medo. O medo te faz se recolher. Mas você acha que Agora, quando você tem. islamofobia é um termo correto? Porque é correto a gente ter Não. medo dos Quem tem islamistas, fobia de. terroristas? Você tem fobia de homofóbico. Esse eu tenho. Esse eu tenho medo. Eu saio correndo. Não chego nem perto. Né? Então você acha que o Malafaiofobia eu tenho. islamofobia está por fora o termo? Ou pode ser usado O termo. corretamente? Porque eu acho assim, ó. Não tem como proibir o ser humano de odiar. Porque você não odeia o homofóbico. Você não odeia o Tem termo racista. para isso? Pois é. Então, se não pode odiar, ninguém pode odiar ninguém. Então, é só bobagem. Eu acho que você tem que criar mecanismos para proteger as pessoas e para todos terem o seu direito respeitado e que esse direito seja ostensivo a todos os gêneros, a todas as raças. Raça não que só tem a raça humana, né? A todos os modelos de gente que tem no planeta. A gente não Não. gosta muito desse identitarianismo político de falar que, né, se a pessoa é negra, ou se a pessoa é mulher, ou se a pessoa é ateia, ela tem que ser assim, assim, assado. Esses rótulos como se diz, definidores de moral ou de valores das pessoas. Porém, eu gosto de usar um pouco do identitarianismo das feministas para falar se concorda ou não. Como que tem feminista fervorosa, religiosa, que fala que lê a Bíblia e continua seguindo a palavra do divino. Como é que é? Faz A sentido? feminista, a feminista fervorosa, porque o que é a religião? A religião ela é maniqueísta. Ela coloca você do lado do bem. Olha, você está no bem. E para você fazer o bem, você precisa de alguns sacrifícios. Porque o mal vai te tentar. Então é só você ver as categorias humanas que trabalham assim. Por exemplo, algumas feministas, não todas, elas elegeram o homem como mal. Então o homem, não interessa como ele faz. Ele é mal. E a mulher é a figura do bem. Não importa o que ela faz. Mas você percebe que isso cai por terra quando você fala assim. Eu lembro quando uma menina falando assim: porque esse governo aí, na época o Temer assumiu, falou assim: me escolheu uma mulher para ser ministra. Eu falei: podia escolher a Raquel Sherazade? Não, aí também, pô, você está brincando? Pessoal, ela é mulher. Não é você que identifica a mulher como sendo pura e do bem? Margaret Thatcher, não é bacana? A esposa do Bolsonaro, tudo mulher. A Damares é Foda que foi mulher. que a Dilma foi a primeira representante presidente brasileira, né? Ainda queimou o fio. Agora eu falo para você, o Master Rupt, ele vale para a pastora Damares ou vale só para feministas ativistas? A Damares pode ser interrompida quando fala. Entendeu? Eu interromperia, mandaria naquela boca porque estaria falando merda, mas enfim. Ou vale para todo Desce mundo ou não aí, ô vale para ninguém. Damares, da Goiaba. Ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Porque se você pode transformar o discurso de uma mulher de forma a ela parecer estúpida, eu posso fazer isso com qualquer um, então. Tá liberado. Ou não? Entendeu? Aí é que entra o aspecto religioso.
modo que é aqui, o algum. meu rebanho pode tudo. O meu rebanho pode tudo. Lá é do diabo, é das trevas, é do cramunhão, é do pé preto. Lá não pode nada. Se eles fizerem o mesmo que eu faço aqui, lá tá errado. É assim, não é? Pastor, já tô até chamando você de pastor agora, tá vendo? Márcio, Pastor, negócio. querido, nós já estamos a 1 hora e 10 minutos. Meu celular está sem bateria. E eu quero finalizar, né, dizendo que finalmente, né, mesmo em nome de Jesus, e antes dele voltar, nós conseguimos fazer finalmente a nossa entrevista. Dar um pouquinho mais de visibilidade ao pastor, né? Para aproximar seus números aos dos nossos coleguinhas mentirosos, mas com muita honestidade aí, tá? Quer dar uma palhinha aí pra galera, falar de algum show que tá para se aproximar? Antes de Tem tudo, coisa aí para vir? quero Ou tem agradecer sempre, muito toda semana? Fiquem ligados. quero agradecer muito a Fanny, principalmente que ela se colocou à disposição assim, gratuitamente, me procurou pela internet e traduziu vídeos meus, está se propondo a traduzir outros, está fazendo um trabalho de divulgação gratuito, sem pedir nada, absolutamente nada em troca. Eu sou muito grato à senhora Fanny É uma honra, eu Anzari. sou fã. Você trabalha aí Anzari. pelo seu Muito, trabalho. muito. Eu fico surpreso de saber que uma coisa que eu gravo aqui em casa, assim, até de forma até despretensiosa, às vezes possa alcançar pessoas assim tão longe. Eu fico muito feliz. E amanhã eu tenho show no Comedians aqui em São Paulo. Eu sei quando Oh. você colocar esse vídeo aí já foi, né? Eu estou me referindo ao dia 21 de março de 2019. Mas você Não, eu vou ouvir, publicar imediatamente, que a galera já está esperando tá? já tem um tempo. E na semana que vem, na semana de 14 de abril, eu estarei em Londrina para 2 shows. Oh. Então, acesse lá a minha página, eu divulgo as datas lá. Eu tenho Mogi das Cruzes também. Enfim, vamos trabalhando aí. E voltando com os vídeos, finalmente. Amanhã gravo o recado aos haters, respondendo aos haters. E já tenho pelo menos mais umas 3 histórias bíblicas inéditas aqui. Maravilhosas. E a gente Inclusive a ainda, de quem Sadraque, sabe, um dia a Mesaque e gente Abednego. ainda libera aí uns personagens aí, parcerias, né, pastor? Claro! O que você Nós quer, temos doutora? planos. O pastor vai vir até o Canadá, até os Estados Unidos, ficar internacional Ah, eu aí, vou fazer. atravessar Eu tenho uma galera querendo, os que oceanos com aí. planos de me levar para Portugal. Vai para Portugal, né? É. A Não vai palavra se ficar lá em espalhando por Portugal, não, pastor. A Europa tá meio perigosa ultimamente. é, é tudo cíclico, né? Uma hora fica radical de um lado, depois fica do outro. É o pêndulo de Foucault. Tem nada a ver isso que eu falei, mas achei legal. Eu acho que o importante é que, infelizmente, apesar dos, né, dos últimos acontecimentos aí, os últimos ataques, né, e aquecer, parece, novamente os ânimos terroristas, né, vamos ver se todas essas religiões conseguem sofrer reformas e ficar um pouco mais moderadas, né? Ah, eu Ver. espero. Por isso que Eu a gente espero. bate esses papos, né? Por isso que a gente conversa tanto sobre esses assuntos, né? É, falta isso, É uma falta das diálogo. perguntas dos perguntas e respostas que eu gravei um vídeo respondendo. Vou passar para você para finalizar o nosso vídeo. É o seguinte: se você é ateu, por que você se importa? Por que você fala contra? É porque eu sou humano. Porque eu não falo porque sou ateu, eu falo porque sou humano. E o ser humano se incomoda. Os verdadeiros seres humanos se incomodam com a justiça, se incomodam com o que está errado. Não sei se foi exatamente o que você perguntou. Mas É mais ou isso menos isso, sim, porque é não tem nada a exatamente, ver com ser na ateu. verdade, a minha resposta pessoal é porque, apesar de não parecer, né, eu não sou antiteísta, eu não sou anticristo, eu ainda não assumi, ainda não aceitei a ideia de que Deus simplesmente não existe, mas não parecem ter evidências da existência de Deus
Porém, eu acho que ainda tem muita gente que se modifica, né? Modifica a sua própria existência, modifica a Sim, vida sim. e julga a si mesmo, não só os outros. Esse julgamento próprio que acontece, esse fantasma que segue muitas pessoas que são crentes, é uma coisa muito negativa nas vidas das pessoas também, né? É um Não só problema. aquela coisa que acontece lá no Oriente Médio, de matar gay, de mutilar crianças, de, né, de fazer essas injustiças, de jogar ácido nas caras das mulheres que não querem usar os véus. Sim. Eu acho que é aquela coisa, até às vezes, uma coisa interna, né? Não só espiritual, uma coisa intelectual mesmo, de libertação. Eu acho que quanto mais a gente possa falar e atingir as pessoas que só ouviram a doutrinação, eu acho que Uhum. é uma forma de libertação. É realmente o que você falou, é o trabalho de utilidade pública, né? Sim, porque a pessoa ela vai se sentir melhor, assim como eu me sinto, mas extremamente melhor. Os religiosos não experimentam isso, mas quem chega a experimentar, quando você descobre que não tem nada, que é só a terra mesmo, mas é uma sensação de liberdade que você não acredita. Uma de liberdade total, de saber, falar assim, é comigo o negócio, é eu que tenho que fazer. E daí você faz, você não tem que esperar em ninguém, não tem que esperar em nada, entendeu? É libertador, você dorme um sono tranquilo, sem culpa, assim, o mundo despovoado de demônio, de fantasma, não tem nada, é uma benção. Opa, sumiu sua voz aqui. Sumiu sua voz. Sumiu. Sumiu sua voz. Cadê a voz da Fanny? Sumiu. Aqui o volume está no máximo. É, Fanny, você que vai ter que encerrar daí, que eu não consigo te ouvir. Valeu!